E para falar justamente sobre a PEC que propõe o fim da escala 6x1, a gente conversa agora com Aloysio Costa Júnior, especialista em Direito do Trabalho. Tudo bem, Aloysio? Bom dia para você. Bom dia, Ana Paula. Obrigado. É um prazer falar com vocês. Prazer é todo nosso. Bom, essa escala 6x1, a gente já consegue observar que ela já tem um viés ideológico que não deveria acontecer, já que essa decisão para sim ou para não, o resultado dela seria para todos, né? Sim, é uma pauta que diz respeito a todos os trabalhadores, ao mercado de trabalho como um todo, né? Então, de fato, a discussão ela deve se dar sim num nível político, em um nível social, para que se tome a melhor decisão pensando no bem do país e de todos os que fazem parte, não é? A ideologia, sempre que toma lugar, muitas vezes acaba impedindo aí o avanço das pautas de interesse da sociedade. Bom, em relação às narrativas também vão sendo geradas, né? Por isso eu gostaria de entender o que muda na prática, porque muito se fala sobre as 44 horas semanais sendo reduzidas para 36 horas. Mas e aqueles casos onde os trabalhadores, por exemplo, fazem uma escala de 12 horas e no outro dia tem folga e depois retornam ao trabalho só no dia seguinte, né? Ou seja, trabalha um e folga outro. Muda alguma coisa? A legislação hoje, né, dentro do limite estabelecido, ela permite outros tipos de escala, como a que você mencionou no 12 por 36, não é? Que é admitida nos tribunais, né? Trabalha 12 horas, folga 36. Esse tipo de escala seria mantido ou poderia manter, desde que, obviamente, adaptado aí aos limites da legislação. Claro que determinadas questões, eventuais questões específicas, de normas específicas, como foi dito na reportagem agora, poderia ser tratado em convenção coletiva, em acordos coletivos, para adaptar as situações aí específicas de cada categoria, como acontece hoje, não é? A reportagem disse muito bem. Há alguns elementos de jornada, do trabalho de cada categoria, podem e devem ser negociadas em âmbito coletivo com os sindicatos. Isso vai continuar sendo a escala 12 por 36, outras distribuições de escala poderão ser tratadas da mesma forma. Aloysio, bom dia. Ainda seguindo esse caminho levado pelo David, a gente tem a questão de determinadas categorias. Há categorias, a grande maioria delas, que trabalham de segunda a sexta, mas existem categorias que têm jornadas distintas, setores da economia que têm horários distintos, como é o caso daqueles trabalhadores dos shopping centers ou os de grandes centros comerciais. Esta alteração da legislação ainda dará margem para que categorias em específico façam negociações específicas ou há necessidade de nós tratarmos a partir disso de forma geral e aí o próprio empresário, o próprio comerciante deverá contratar novos funcionários ou achar caminhos alternativos? Bom, essa alteração, se aprovada dessa forma, né, da forma como está proposta hoje, vai se aplicar a todos os trabalhadores, né? Mas é importante deixar claro o seguinte: primeiro, que uma semana de 4 dias de trabalho e 3 de descanso não necessariamente vai coincidir com o final de semana. Então, pode haver trabalhadores trabalhando no final de semana e folgando ao longo da semana, dos dias que hoje são úteis. Em segundo lugar, eu penso o seguinte: o que hoje extrapola o limite de 44 horas é pago como horas extras. Então, o empregador pode organizar o trabalho, claro que sempre em comum acordo com o trabalhador, ou pelo menos deixando claro isso, ele pode exigir, ele pode receber o serviço em horas extras. Então, se por algum motivo o empregador entender que é necessário um trabalho um pouco além da jornada, ele tem que remunerar o empregado nesse sentido. As horas extras não serão proibidas como não são hoje. Há limites de até 2 horas por dia, respeitados os limites de intervalo interjornada entre uma jornada e outra, mas hoje o que extrapola a jornada
legal é pago como hora extra e isso não vai mudar, não é? Então, a contratação de novas pessoas pode ser uma medida do empregador para melhorar a eficiência, para atender um horário maior aí, do que ele exige no trabalho, mas a possibilidade de contratação e pagamento de horas extras continua. Bom dia, Luísio. Um prazer falar consigo. Me parece que muitos países evoluídos, democráticos, que têm boa relação de trabalho ou melhor relação de trabalho entre os trabalhadores e seus empregadores, não têm uma jornada imposta aos demais. E aqui no Brasil, a gente vê que muitas pessoas gostariam de ter jornadas diferentes. Alguns dizem que preferiam trabalhar 50, 55 horas em uma semana, por algumas semanas, e aí poder descansar mais tempo. Outros já pensam diferente. O que poderia acontecer se, no lugar de gerar essa polêmica de mudar o tal chamado hoje 6x1, que é a jornada de 44 horas, pela de 36 horas, simplesmente tirassem da Constituição a imposição de uma jornada e deixassem que os setores escolhessem livremente e trabalhadores encontrassem aquilo que mais agradasse? De fato, há países de tradições diferentes, tradições jurídicas diferentes, história diferente, em que isso se aplica e é bem tratado, existe atuação sindical forte e isso vai bem. No Brasil, historicamente, não só no Brasil, mas em muitos países, né? Historicamente, o direito do trabalho e as limitações da legislação ao poder diretivo do empregador, elas têm alguns objetivos importantes. No que se refere à jornada, tradicionalmente, a limitação de jornada ela é uma medida de saúde e segurança do trabalho. O trabalhador que trabalha muitas horas, ele fica sujeito a mais acidentes de trabalho, por exemplo. Então, por mais que o empregado possa ter interesse numa jornada mais longa em determinados dias e com mais folgas depois, isso tem um reflexo na sua saúde, no seu grau de atenção, e isso pode gerar acidentes de trabalho. Então, esse tipo de norma a gente chama de norma de direito tutelar. O Estado intervindo na relação para que determinados direitos sejam com certeza resguardados. Saúde e segurança é algo que a nossa legislação trabalhista tem bastante atenção. A questão da constitucionalização disso pode ser discutida, não é? Mas os direitos sociais, da forma como estão previstos na Constituição hoje, são uma medida que o nosso país e a nossa Constituição, né, a nossa Constituinte, lá em 88, entendeu que era importante e por isso é tratado hoje em âmbito de emenda constitucional, enfim. Esse assunto da escala 6x1 ainda vai muito longe, são muitos os desdobramentos, é um assunto muito subjetivo, cada um tem uma opinião em relação a isso. Aloísio Costa Júnior, especialista em Direito do Trabalho, muito obrigada, Aloísio, pela participação aqui hoje no Jornal da Manhã. Obrigado a todos, um bom dia. Bom dia, até mais.